cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vós. Estou aqui, nesta noite para glorificar e exaltar o santo nome do Senhor, porque só Ele é digno de honra e de glória e de aleluia. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém, Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos meditar numa palavra hoje em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, toma direção, meu Pai, desta noite nas tuas mãos. Prepara, meu Pai, o coração de cada irmão, cada irmã, cada criança, cada adolescente que vai ouvir essa mensagem. Prepara, meu Pai, a terra para receber a semente e me dá sabedoria na tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no seu versículo 9 a seguir, vai relatar que Paulo e Silas, eles têm uma visão. Visão é essa que ele se coloca de pé na noite e ali agora vê um varão da Macedônia pedindo para que Paulo passasse a Macedônia e ajudasse a eles. E ali agora, nessa visão que Paulo teve, ele seguiu para a Macedônia. Chegando em Filipos, ali agora eles vão para a beira do rio para julgar um lugar assim de oração, Porque o homem de oração, a mulher de oração, só fica contente quando vê o seu local ali para fazer a obra do Senhor, para se fortalecer em oração. Porque sem oração, eu e você não conseguem seguir em frente. Amém? Então, a palavra a qual Paulo chega mais Silas ali na beira daquele rio, e ali agora tá as mulheres, ali conversando, e no meio daquelas mulheres se encontrava ali uma chamada Lídia, a qual, ela adorava ao Senhor, e Deus abriu o coração dela para ela compreender aquilo que Paulo ele pregava. E o texto vai falar que ela se batiza e a família dela também se batiza. E ali agora ela convida Paulo e Silas para ir na casa dela. E assim foi o procedimento. Aí toda vez que eles passavam para ir para esse local de oração, a qual já era reservado para eles orar e falar do amor de Deus, eles sempre passavam em uma praça da cidade. E naquela praça da cidade se encontrava ali uma mulher com espírito de adivinhação, a qual dava um grande lucro aos seus senhores. O texto vai falar que Paulo passava, mas Silas, e ali agora a mulher gritava: esses homens que anunciam o caminho da salvação são filhos do Deus Altíssimo. E por muitas vezes ela relatava a mesma situação. Aí agora o que é que eu aprendo com esse texto? Que onde a gente passar, o povo, o inimigo, tem que saber que nós servemos ao nosso Deus verdadeiro. O que aquelas pessoas que estão de fora, pela nossa maneira de viver, pelo nosso comportamento, o nosso falar, o nosso vestir, o nosso andar, tem que denunciar que nós seguimos a Jesus. Tem que denunciar que nós somos discípulos de Jesus. Amém? Para você ver que Pedro negou a Jesus 3 vezes, não foi antes que o galo cantou, porque o povo olhou, aquela mulher olhou para Pedro e viu que ele era diferente. Falou o que com ele? Você é um daqueles que anda com Jesus de Nazaré, porque a sua fala denuncia. Então é necessário eu e você entender que nós temos que ser exemplo nessa terra. Jesus, ele é o sal da terra e a luz do mundo. E se nós seguimos a Jesus, nós somos o quê? O sal da terra e a luz do mundo. E aí, por muitas vezes, toda vez que Paulo passava, ela tornava
falar novamente. Em um certo ponto, Paulo não resistiu. Ele, que obedecia a Deus, que obedecia a voz do Espírito Santo, ele dá ordem. Em nome de Jesus, sai dela. E ali agora já foi. O inimigo cai por terra na mesma da hora. O texto vai falar que aquela jovem ela foi liberta pelo aquele espírito maligno. E ali agora, os seus senhores, que a qual aquela mulher dava lucro, viu que o seu lucro agora foi de água abaixo, porque o que é ruim saiu e entrou o Espírito de Deus naquela mulher. E ali agora as autoridades, elas começou a se reunir e começou a falar que Paulo e Silas estavam trazendo desordem para aquela cidade, porque o que Paulo e Silas ensinava era diferente da doutrina deles, porque eles eram romanos, mas Paulo também era romanos, e ele não sabia, achava que Paulo e Silas era judeu. E ali agora o texto vai falar que eles pegam Paulo e Silas, arrancam as vestes, levam para a praça da cidade e começa a bater neles, começa a maltratar. Agora, sabe o que eu acho mais interessante? É que quando o homem de Deus, a mulher de Deus chega na cidade, algo tem que acontecer. O inimigo tem que cair por terra. O povo de Deus tem que prevalecer. Sabe por quê? Porque aonde a luz chega, as trevas têm que bater em retirada. Então é necessário eu e você entender, nós somos luz. E se nós somos luz, a treva tem que correr de mim e de você no nome de Jesus. E ali agora levou ele para o cárcere, depois de ter batido bastante neles. E o texto vai falar que perto da meia-noite eles começam a orar, começam a cantar hinos ao Senhor. Agora imagine só, uma pessoa que vai preso por justa causa, a qual não fez nada de criminalidade, só pregando a palavra do Senhor, e libertou uma mulher a qual estava escravizada, agora vai parar no cárcere. A cadeia de hoje em dia, se você for observar, é muita facilidade, é muitas coisas diferentes, não é uma coisa assim que você vai falar, é que nem a cadeia de antigamente. Por quê, irmão Nerivaldo? Porque a cadeia de antigamente acorrentava os pés, acorrentava as mãos num tronco de madeira, e ali agora Paulo e Silas foi colocado nos piores lugares, nas celas mais isoladas e mais seguras, porque a ordem foi dada ao carcereiro para guardar eles com segurança. Amém? Então, dá para saber, dá para entender que ele estava muito machucado. Eles sofreram bastante através daquilo que eles cometeram, né, que foi pregar a palavra e libertar aquela mulher que estava passando pelo aquele procedimento, sendo escravizada pelo inimigo. Aí o texto vai falar que eles orou a Deus e louvou. Perto da meia-noite veio um grande terremoto, o alicerce do cárcere se abalou, e o texto fala que todas as portas foi aberta. Se todas as portas foi aberta, os cadeados caiu por terra, as correntes se quebrou. Meu irmão e minha irmã, uma adoração em espírito e em verdade, ela tem um poder. Vale a pena eu e você servir a Deus em santidade. Vale a pena a gente adorar o nosso Pai Celestial em espírito e verdade, porque a caminhada de Paulo e Silas agradou aos olhos do Senhor. Sabe por quê? Porque se não tivesse agradado os olhos do Senhor, ele não ia entrar com providência para quebrar as correntes. Então vale a pena eu e você fazer a vontade do Pai. Eu não sei qual é a prisão que está te prendendo, eu não sei
qual é as correntes que está no teu pé, que está nas tuas mãos, as correntes da maldição, as correntes da prisão espiritualmente, as correntes da droga, as correntes da enfermidade, as correntes da depressão. Tenha certeza de uma coisa: Jesus, ele quebra as correntes, Jesus, ele quebra a depressão, Jesus, ele joga todas as barreiras para cair por terra quando eu e você adora com o coração aquebrantado, quando eu e você serve a ele em espírito e em verdade. Não tem Satanás que fique de pé na presença do Senhor, porque ele bota para cair por retirada, porque o que está com a gente é melhor do que o que está no mundo. Ou seja, o que está conosco é melhor do que o que está no mundo. Então é necessário eu e você entender que ali agora as correntes quebrou. Há um propósito na minha e na tua vida. Todo ser humano passa por uma prova. Algum ser humano procura a prova para si mesmo. Outros é Deus aprovando para ser aprovado. É necessário eu e você entender: permaneça adorando, permaneça em santidade, permaneça fazendo a vontade do Pai Celestial, porque essas correntes vão cair por terra, essas cadeias vão cair por terra, essas portas vai se abrir e você vai passar cantando o hino da vitória em nome de Jesus. E ali agora as portas se abrem, os presos se reúnem todos em um local só. Aquele certo carcereiro que estava guardando Paulo e Silas, certamente ele estava dormindo. Porque ali agora, quando ele se desperta, que ele vê aquela cena, as portas abertas, e ali agora ele se desespera, porque a ordem foi para guardar com segurança. Mas quando Deus opera, não tem Satanás que prenda. Quando Deus quer libertar, não tem cadeia física, não tem cadeia espiritual que segura um adorador em espírito e em verdade, que segura um homem de Deus, uma mulher de Deus que faz a vontade do Pai, que faz a obra do Senhor. Não tem barreira que segure para que Deus não possa quebrar essas barreiras. E ali agora o carcereiro pega aquela espada e tenta se matar. Paulo chega e fala: estamos todos aqui. E ali agora o carcereiro ele pede uma luz e entra na cela e se ajoelha. Olha só o mistério de Deus. E se ajoelha e pergunta para aqueles homens: o que é que eu posso fazer para ser salvo? Olha só o mistério de Deus. O que é que eu posso fazer para ser salvo? Crê somente no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Mas, irmão Nerivaldo, esse crer é só eu chegar e falar eu creio e acabou, já estou salvo? Não. Esse crer é arrependimento. Esse crer é confessar com a boca perante os homens e Deus agora... Jesus agora vai confessar perante a Deus. Então é necessário que há uma confissão, que a gente temos que confessar perante os homens que aceitam Jesus como único e salvador das nossas vidas, se batizar e andar nos caminhos do Pai em espírito e em verdade para a gente trilhar para a salvação. Aceitando a Jesus, a gente é salvo logo do pecado. Por que, irmão Nerivaldo? Porque o espírito mau que está nas nossas vidas é expulso e é entrado o Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Agora, para o Espírito de Deus ficar sempre reinando no meio do teu coração, nós temos que andar em santidade. Nós temos que se desviar do mal. Nós temos que se desviar das coisas que distanciam eu e você de Deus. E ali agora ele pega
Paulo e Silas, o carcereiro agora já começa a cuidar dos seus ferimentos, leva Paulo e Silas na sua casa, e ali agora o que é que acontece? Paulo e Silas pregam a palavra para a família do carcereiro, e a família do carcereiro também se converte. Então, tem coisas nas nossas vidas que a gente não vai entender no começo, mas no fim a gente vai entender o que é que Deus quer comigo e com você. Tá entendendo? E ali agora ele cuidou das feridas de Paulo e Silas e novamente volta para a cadeia. Aí chega agora as autoridades e manda ordem para Paulo e Silas ir embora da prisão, depois do fato ter acontecido, depois dali ter chegado a notícia perante as autoridades do que ocorreu naquela madrugada. Agora as autoridades temem, ficam com medo e agora quer que Paulo e Silas saia rapidamente da cadeia e vá embora. Para você ver como é que é o mistério de Deus. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele tem poder de cegar a mente dos nossos inimigos. Deus, ele tem o poder de confundir a mente dos nossos inimigos, porque ele é Deus. Quando ele quer dar o escape, quando ele quer dar o livramento, ele entra e faz o milagre e ninguém sabe entender e compreender como foi que aquilo aconteceu, porque ele é Deus. E ali agora Paulo chega e fala: não é assim não. Eles pegaram a gente sendo cidadãos romanos, sem ser julgado, sem ser condenado, espancaram nós e colocaram nós na prisão. Vem as autoridades aqui mesmo e tire a gente daqui de dentro. O texto vai falar que ali agora foi levada a notícia até as autoridades, e as autoridades vêm pedir perdão a Paulo e a Silas. Aí agora ele sai da cadeia. Por quê? Paulo entrou humilhado e saiu honrado na presença do Senhor Jesus. Porque pela lei de Roma não poderia espancar ninguém, colocar na cadeia sem ser julgado. E ali agora fizeram aquela situação com eles, achando que eles eram judeus. E agora o que é que acontece? Paulo e Silas vai para a casa de Lídia, se alegraram com os irmãos e depois seguiu viagem. Meus irmãos e minhas irmãs, sabe o que é que eu aprendo com essa mensagem? Eu e você, nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo. Mas por que, irmão Nerivaldo? Porque se Deus te chamou para pregar a palavra, se Deus te chamou para fazer a obra dele, certamente ele vai levar a gente em lugares a qual eu e você não quer ir, mas é por propósito de Deus, é porque tem almas lá que precisa ver a pregação sua, precisa ver a minha pregação. Se você for parar para entender, a mulher que estava escravizada na praça, Lídia e sua família, aí agora vem o carcereiro e sua família. Imagine quantos não aceitaram a Jesus por essa chamada que Paulo e Silas atendeu. Porque Paulo queria ir para a direita, mas o Espírito Santo levava ele para a esquerda. Ele queria ir para a esquerda, o Espírito Santo levava para a direita. Então quer dizer o quê? Ele não andava com as próprias vontades dele. Primeiro, ele esperava o Espírito Santo de Deus falar com ele para poder ele seguir o destino que tinha de ser seguido. Então nesta noite que eu e você venha aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, que nessa noite a gente venha aprender
a confiar no Senhor, não importa o vale que você está passando, não importa a causa que você está vivendo, a situação que você está vivendo, mas irmão Nerivaldo, o que importa é o quê? É adorar, é obedecer a voz do Espírito Santo, é permanecer firme. É permanecer meditando na palavra de dia e de noite, porque esse alimento aqui fortalece, esse rolo aqui é doce como mel. Então é necessário eu e você entender, eu não sei a causa que você está passando, eu não sei o cenário que você está vivendo, a prisão que você está vivendo, se é no relacionamento, se é no mundo espiritual, se é uma prisão a qual você acha que para os seus olhos não tem mais jeito. Ei, o caminho é Jesus. É Jesus que é fortaleza bem presente na hora da angústia. Não tem correntes, não tem cadeia. Ei, o juiz ele sentencia, o promotor ele sentencia, ele bate o martelo, mas aquele martelo que ele bate, aquela sentença que ele dá tem tempo determinado para ser cumprido. Sabe por quê? Porque a sentença do homem, o homem se liberta, mas a sentença de Deus ninguém se liberta. Então quer dizer o quê? Que Deus ele tem o poder de entrar na mente do ser humano, entrar no coração e confundir a mente, mudar o quadro da vida. Deus ele tem o poder de pegar aquele que ninguém dá nada, está fracassado, está jogado no lamaçal do pecado, está na prisão. Deus ele pega um traficante, pega um ladrão, pega uma prostituta, e faz um pregador do evangelho, faz um missionário, uma missionária, um levita, pega o depressivo, o mendigo que está ali na Cracolândia todo acabado. Se Jesus escolher e ele querer, o milagre começa a acontecer. Jesus começa a quebrar as correntes e fazer dessa pessoa um príncipe e uma princesa. Então, ei meu irmão, ei minha irmã, essa situação que você está vivendo não é para a morte. Dá um basta hoje e coloca a tua confiança no Senhor. Começa a servir ao Senhor em espírito e em verdade, e assim o milagre começa a acontecer. É necessário eu e você entender. Se estiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer para aquele monte, se lance de um mar para o outro, e ele vai se comover de um lado para o outro. É necessário eu e você entender. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, irmão Nerivaldo, está muito difícil. Mas começa a profetizar. Começa a falar, já deu certo em nome de Jesus. Começa a falar, eu sei que existe um Redentor e por fim ele se levantará ao meu favor e ao teu favor. Amém? Esta é a mensagem desta noite. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vós. Eu encerro com a oração para o meu e teu coração. Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, muito obrigado por essa palavra maravilhosa. Visita agora, meu Pai, cada irmão, cada irmã. Eu não sei a situação que este homem está vivendo, que esta mulher está vivendo, que esta criança, este adolescente, meu Pai, esta família, mas eu repreendo agora, meu Pai, toda prisão, meu Pai, toda depressão, que aonde estiver umas correntes amarradas neste homem, amarrada nesta mulher, quer que seja espiritualmente ou fisicamente, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Que aonde esteja, meu Pai, agora um espírito do suicídio, um espírito da morte, que venha a ser repreendido agora, em nome de Jesus. Que aonde estiver, meu Pai, na vida desta família, uma contenda, uma dissensão, um embaraço, caia por terra agora, em nome de Jesus. Meu Pai, prepara os corações para receber a tua semente, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus em teu próximo vídeo. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vós. Amém?